A paz do Senhor Jesus a todos e todas, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Reflexões Bíblicas. Eu sou Misael Martins, tenho o prazer de estar aqui outra vez com vocês para trazer uma mensagem de reflexão e edificação para o seu coração. Se puder, abra comigo sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Desde já, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder as notificações. E se gostar do conteúdo, deixe seu like e compartilhe para que outras pessoas também possam ser abençoadas por Deus através dessa mensagem. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos fazer um minuto de oração? Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez estarmos ministrando a tua palavra. Peço a ti a tua graça, a tua bênção. Ó Deus, que os ouvintes também sejam impactados e abençoados pelo poder da tua palavra, que pode quebrar cadeados, pode abrir prisões, pode levantar caídos, restaurar feridos, e este é o poder da tua palavra neste momento. Peço a ti, seja conosco, que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Esse texto escolhido para a reflexão de hoje, ele é muito conhecido, principalmente no meio cristão. Nós sempre mencionamos esse texto do Sermão do Monte, onde Jesus está concluindo um discurso muito belo, um discurso muito profundo, que se inicia no Evangelho de Mateus capítulo 5. É o maior e o mais importante discurso do ministério de Jesus, e um sermão em que vários temas são abordados. Jesus ele subdivide vários temas, vários assuntos. É um sermão introdutório, um sermão em que Jesus está pregando aos seus discípulos antes mesmo de escolher quem seriam aqueles 12 que estariam acompanhando no ministério. É um sermão de apresentação. As pessoas estão conhecendo Jesus, as pessoas estão vendo e tendo a ideia de quem é Jesus, do que Jesus veio fazer. E quando nós vemos no final do discurso, nos versículos 28 e 29 do capítulo 7, nós vemos uma multidão maravilhada pelo discurso de Jesus. Uma multidão admirada pela doutrina, porque eles constataram que aquele que pregava, aquele que falava, não era como os escribas e fariseus. Porque escribas e fariseus tinham o conhecimento, mas Jesus tinha, além do conhecimento, a autoridade para ensinar. Então, Jesus estava se fazendo conhecer através daquele ensino. Jesus estava se revelando como Filho de Deus, como um grande profeta, como alguém que viria trazer uma mensagem diferente daquela que vinha sendo pregada até então por aqueles escribas e fariseus, e a multidão se maravilhou daquele discurso. Quando nós meditamos a partir do capítulo 5 de Mateus, e nós temos algum paralelo em Marcos e em Lucas desse discurso, desse sermão de Jesus, nós vemos os temas que Jesus abordou no decorrer dessa pregação. Ele inicia falando sobre as bem-aventuranças. Daqui a pouco Jesus fala sobre sermos sal da terra e luz do mundo, que o sal, quando se torna insípido, não tem utilidade, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. E o fato de sermos a luz do mundo significa que a lamparina não fica escondida debaixo da mesa, mas em cima no teto. Jesus falou sobre o cumprimento da lei dos profetas, e Jesus estava mostrando que ele não veio para desfazer a lei, mas para cumprir a lei com a exatidão e o rigor que ela exigia, porque lei não é só conteúdo, lei é significado. Jesus estava querendo ensinar que não adianta querer seguir um método se não levar em conta o significado. O que significa isso? Jesus dá o exemplo.
Adultério não é só a prática, adultério é também a cobiça. Homicídio não é só a prática, homicídio também é quando eu aborreço meu irmão no coração. Então Jesus está mostrando, não adianta cumprir a lei com as mãos se o coração não está voltado para o cumprimento da lei. Se a intenção com o que eu faço não corresponde com a ação que eu faço. Jesus fala da oração, do jejum, né? Se você tem uma demanda a pedir a Deus, não seja como os fariseus que levantam as mãos, que exibem, que sabem orar, que exibem oratória. Não, entra no quarto, fecha a porta, ore em secreto, que o Deus que vem em secreto recompensa em público. Jesus fala sobre o perigo dos olhos. Os olhos são a candeia do corpo, de sorte que se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz, mas se forem trevas, grandes serão essas trevas. Jesus fala sobre a solicitude pela vida. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer e de vestir, porque o Pai que está no céu cuida de vós, assim como cuida das aves dos céus, assim como cuida dos lírios do campo. Jesus fala sobre o hábito de julgar os outros. Não julgueis, para que não sejais julgados. À medida com que julgares, julgarão a vós. Jesus fala sobre a perseverança. Jesus fala sobre o hábito de julgar, fala sobre os dois caminhos, a porta estreita, a porta larga, né? Mateus 7, 14, 15. Jesus fala sobre os falsos profetas, aqueles que chegarão no juízo final dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos. E Jesus dirá: não vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o discurso de Jesus é multitemático. Nós temos vários assuntos, nós temos várias direções. E quando Jesus vai concluir o seu discurso, Jesus chega em Mateus capítulo 7, versículo 24, que é o texto que nós fizemos menção aqui no início. É o resumo, é a conclusão, é a finalização do Sermão do Monte. É justamente o texto que nós lemos quando fala da parábola, né, da comparação das duas casas, dos dois alicerces. Esses vários temas que Jesus abordou nesse discurso parecem ser temas soltos, sem nenhum tipo de conexão, mas se tem algo, se tem uma palavra que define, que une, que faz com que haja um elo entre tantos temas diferentes, se tem um título que eu poderia dar ao sermão de Jesus naquele momento, eu diria que a pregação de Jesus se resumia em arrependimento e santidade. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que, ao interpretar o ministério de Jesus na terra, dizem que Jesus veio para quebrar tabus, que Jesus veio para trazer a graça. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas muitas vezes deturpam o ensino de Jesus para liberalizar condutas que Jesus não liberalizou, para colocar na boca de Jesus palavras que Jesus nunca disse. Usam termos isolados de amor e de perdão para dizer que hoje não é mais necessário viver uma vida de santidade. Dizer que tempo da lei é tempo da lei e Jesus veio para trazer um novo tempo. Acontece que Jesus, ele mesmo disse: eu não vim para acabar com a lei. Eu vim para mostrar o jeito certo de cumprir a lei. Porque os fariseus cumpriam a lei na aparência, nas vestes, nos rituais, no método, mas o coração estava longe. E hoje as pessoas estão querendo inverter a lógica, estão querendo levar apenas o coração para o altar. Mas quando nós nos entregamos de coração a Jesus, toda a nossa vida é impactada e influenciada pela nossa entrega. Não tem como ser alguém que adora a Deus por dentro e essa adoração não transpassa para fora. Quem adora a Deus de verdade por dentro não consegue guardar. Então é o que Paulo disse em Tessalonicenses: o espírito, a alma e o corpo são conservados irrepreensíveis, santificados. A palavra pecado sumiu de muitas igrejas, de muitos altares, de muitas pregações. Hoje já ficou fora de moda, já ficou fora de... Não tem como mais, não dá mais para falar, não se pode mais falar certos tipos de palavra, certos tipos de expressão. Por quê?
fere o ego, porque existe agora o teologicamente correto, né? Assim como tem o politicamente correto. Não é tudo que pode sair falando por aí para não ferir as pessoas, para não magoar as pessoas, para não colocar as pessoas para fora, para a hipersensibilidade. E quando nós lemos o primeiro sermão de Jesus, nós vemos um Jesus pregando santidade, um Jesus pregando que nós temos que nos santificar, cuidar dos nossos olhos, vigiar, um Jesus que fala, tanto no primeiro sermão quanto no sermão escatológico de Mateus 24, vigiai para que não entreis em tentação, tomem cuidado porque ele virá como ladrão de noite, não sabeis a hora em que virá o Filho do Homem buscar a igreja. Então nós vemos um Jesus o tempo todo falando de santidade, de vida de oração, de jejum, de consagração, e a gente ainda vê pessoas dizendo que não, Jesus não veio para trazer mais lei, mais ordem. Pelo contrário, Jesus veio para fazer com que a lei seja cumprida na sua integridade e da maneira que ela deveria ser cumprida. Então esse é o teor, esse é o nível do discurso de Jesus naquele momento. E quando Jesus termina no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Jesus está se referindo às palavras que ele acabou de pregar no sermão. Jesus está dizendo, aquele que ouve e pratica estas minhas palavras. Que palavras? Palavras de arrependimento, palavras de exortação, palavras que nos chamam a responsabilidade com o nosso testemunho, como sal da terra e luz do mundo. Palavra que fala sobre a ansiedade, palavra que fala sobre o hábito de julgar os outros, palavra que fala sobre a perseverança. É disso que Jesus está falando. Aquele que ouve e que pratica, porque evangelho é prática. Evangelho é hábito. Evangelho é pôr a mão na massa e fazer. Evangelho é ide. E é isso que Jesus está dizendo. Aquele que ouve e pratica as minhas palavras, eu vou comparar ao homem prudente. Existem outras versões que terão outras palavras, né? Homem sensato, homem sábio. Todas elas se encaixam perfeitamente nesse contexto. E o próprio Jesus faz questão de citar pelo menos 3 características de quem é esse homem prudente. Esse homem sábio, e aqui homem é no termo genérico, então abarca homem e mulher enquanto espécie, né? Primeira característica do homem prudente que o próprio Jesus faz questão de citar nesse versículo. Homem prudente edifica a casa na rocha. Por quê? Porque o versículo 25 explica a conduta do versículo 24. No versículo 25 vai ter tempestade, vai ter chuva, vai ter rios. Mas quem está no versículo 24 não sabe o que vai vir na frente. Quem está construindo a casa não sabe como, quando esse virá a tempestade. Quando a gente lê o texto todo, a gente já sabe como termina a história. Mas quem ainda está vivendo a construção da casa, quem ainda está vivendo a edificação da casa, não sabe o que espera no amanhã. Então, homem prudente é aquele que não tem o privilégio de saber o que vai acontecer amanhã, mas prepara o hoje, fica forte no hoje, se fortalece hoje para enfrentar a tempestade amanhã. Essa é a primeira característica do homem prudente. É aquele que trabalha hoje, que faz hoje, que toma atitude hoje, decide hoje, pensando nas consequências e na colheita do que lhe espera amanhã. Homem prudente é aquele que faz, mas que não é leviano ao ponto de pensar só no prazer momentâneo do hoje. É aquele que faz, mas sabe, o que eu planto hoje eu vou colher amanhã. Na parábola das 10 virgens, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, Jesus ele vai falar da parábola e a gente sempre separa 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Só que existe apenas uma única diferença entre essas virgens. Uma única diferença entre essas mulheres.
Elas todas são virgens, elas todas estavam bem vestidas, elas todas estavam decoradas, estavam preparadas, elas todas estavam muito bem posicionadas, elas todas tinham azeite, tinham lamparina, elas todas estavam aguardando o noivo. Só que a diferença entre as prudentes e as loucas era que as prudentes pensaram no seguinte: o horário da festa já está marcado. O noivo já determinou, eu vou chegar tal hora, mas pode ser que haja um atraso, ele não chegue na hora prevista e eu preciso levar reserva de azeite, ainda que eu não precise dela, ainda que na festa eu não vou usar, ainda que eu não use, mas eu vou levar. Prudente é quem leva em excesso para não ter falta. Eu posso não precisar, mas eu prefiro que sobre do que falte. Tá vendo como que a linha entre a prudência e a insanidade é muito tênue? É a decisão entre levar reserva e não levar reserva que qualifica quem é prudente e quem é louco. Então, prudência não é só quem se prepara para o hoje, não é só quem busca para hoje. O que é que o apóstolo Paulo diz? Aquele que espera em Deus só nesta vida é o mais miserável, se considera o mais miserável entre todos os homens. Então, nós estamos plantando hoje, vivendo hoje, mas sabendo que as nossas escolhas, a nossa decisão, a nossa conduta de hoje vai refletir no que a gente vai viver amanhã. Então, busque hoje, se fortaleça hoje, ore hoje, se consagre hoje, porque amanhã você não sabe o que lhe espera. Jesus mesmo disse: trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Então, primeira característica do homem prudente: faço hoje, porque não sei se vou precisar da reserva do hoje para amanhã. Vou construir a casa na rocha hoje, porque se a tempestade vier amanhã, pode ser que ela não venha. Pode ser que ela venha muito tempo depois. Mas eu vou estar precavido, preparado para o que for acontecer. Segunda característica do homem prudente: edificou a sua casa. Edificou a sua casa. O texto é claro e não abre margem para dúvidas. Jesus está dizendo, o homem prudente, Jesus não diz assim, que mandou que se construísse uma casa. Homem prudente que contratou uma construtora. Homem prudente que pagou pedreiros para fazer. Não, homem prudente que edifica a sua casa. Homem prudente que sabe que precisa edificar a casa na rocha, tem consciência de que deve estar preparado, mas a responsabilidade de cuidar do hoje para se preparar para o amanhã é dele. A casa é dele. O compromisso de se preparar hoje para enfrentar o amanhã é dele. Prudência, sabedoria e sensatez é tomar para si a responsabilidade que lhe cabe. Edificou a sua casa. Cuidou da sua casa. Homem prudente é aquele que não transfere a responsabilidade que está nas suas mãos. E quando a casa cai, não culpa outros, porque a responsabilidade da construção da sua casa é unicamente sua. Ezequiel vai ser usado por Deus no seu capítulo 18 para dizer que responsabilidade é pessoal, é individual. O que eu posso entender com isso? Eu posso sim depender dos outros para me ajudarem. Aliás, a Bíblia diz para nós ajudarmos uns aos outros a levar as suas cargas. Mas Jesus completa dizendo, cada discípulo é responsável por levar a sua cruz. Pai não pode salvar filho, filho não pode salvar pai. Aí a gente quer transferir responsabilidade. Todo mundo vem e entrega consagração na nossa casa. A gente pede todo mundo para orar, só a gente que não ora. Todo mundo tem que fazer, só a gente que não faz. E é cada um edificando a sua casa.
É cada um se preocupando com a sua vida, com o seu ministério, com a sua salvação. O que a gente vê é pessoas apontando o erro da casa dos outros, o que a gente vê é pessoas dando palpite na casa dos outros, o que a gente vê é pessoas falando, não, pinta do outro jeito, não, constrói tantos cômodos, não, desse jeito não tá bom, e a sua casa está por fazer. Cada um é responsável por edificar a sua casa, e se ela cair, a culpa é sua. A responsabilidade, o compromisso é seu. Edifique a sua casa, a sua família, o seu ministério está na sua mão. Você é responsável pelas tuas decisões. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então, as duas características que eu já citei do homem prudente. Primeira, pensa no hoje, sabendo que o amanhã depende do hoje. E segundo, constrói o que é seu, porque está na sua responsabilidade. Débora, no seu cântico, em Juízes 5, vai dizer, os midianitas vieram, saquearam, destruíram o território de Israel, até que eu me levantei como mãe em Israel. Qual é a figura que a mãe assume aqui? Mãe é aquela que responsabiliza. Mãe é aquela que entra na frente e fala, eu é quem estou responsável. É aquela que posiciona para proteger aquilo que lhe pertence. Aquela que posiciona para assumir aquilo que faz. Então é o que Deus está dizendo. O ministério é teu, você assume. A família é sua, você se responsabiliza. Você se posiciona para intervir, para interceder, para buscar pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pelos teus estudos. A responsabilidade de manter a sua casa de pé é sua. Terceira característica do homem prudente. Aquele que edifica a sua casa. O texto é claro. Aquele que edifica a sua casa. Não diz aquele que edifica um palácio, aquele que edifica um castelo, aquele que edifica um prédio. Não diz o que edifica a sua casa. Por que casa e não prédio? Por que casa e não condomínio? Por que casa e não palácio? Porque o próprio Jesus vai contar uma outra parábola dizendo, aquele que se propõe a construir alguma casa, algum edifício, antes faz as contas para saber se o dinheiro que tem vai ser suficiente para concluir a obra. Para não ter vergonha de ter uma obra inacabada. Homem prudente reconhece os seus limites e sabe das suas necessidades e prioridades. Você precisa de um prédio? Você precisa de um palácio? A necessidade é para construir casa? A prioridade é a casa? A capacidade é a casa? Então construa a casa. E não fique invejando o prédio dos outros. Você não tem condições de fazer. Você não tem capacidade de chegar, então se contenta com o que você pode. Se contenta com o talento, se é 10, se é 5, se é 2 ou se é 1, é o que o Senhor viu que você tem capacidade de aguentar e de suportar. Se é para construir casa, é casa. O que a gente vê são pessoas edificando o alicerce para um andar e depois querendo construir 5. É gente que chega ontem e já quer brilhar, já quer pregar, já quer liderar, já quer presidir, já quer mandar. Não é bem assim que acontece. Se contenta com a casa, é a sua medida. Uns Deus chama para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, para mestres, para apóstolos. É aquilo que Deus vê que tu tem capacidade de aguentar. É o que você tem maturidade de levar e de suportar. Se é para ficar com a casa, fica com a casa, se alegre com a casa, cultue a casa, testemunhe pela casa, celebre pela casa. E quando tiver condição e capacidade de ampliar a tenda, o próprio Deus vai te dar o sinal. O próprio Deus vai te direcionar quando for para ampliar, quando for para crescer. Por ora, se contente com a casa. Então, as 3 características é
Vive hoje pensando no amanhã, edifica a sua casa porque é sua responsabilidade e constrói casa porque sabe que é o que pode fazer, é o que tem capacidade de fazer e é o que é necessário para o hoje. O que é que Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se eu preciso de casa para hoje, é para hoje que eu vou ter. É o de cada dia, é um pouco de cada vez, é cada dia o seu mal. Não adianta querer sofrer por antecipação, não adianta querer trazer o que é para o futuro, para o presente. Edifique a casa, porque é o necessário que você precisa hoje. O que você tem hoje, o que você precisa hoje, você tem. E o que você não tem, você não precisa. É por isso que o salmista no Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é que ele tem tudo, porque ele não tem tudo. Ele tem o que precisa, e o que ele não tem, ele não precisa. Versículo 25. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram a casa. Chuva, rios e vento. Chuva sobre o teto, vem de cima. Rio, enchente, vem de baixo. Ventos contra as paredes, pelos lados. Ou seja, a casa é combatida de todos os lados, de todas as formas. Deus prova o caráter, Deus prova a honestidade, Deus prova a fidelidade, Deus prova a fé, Deus prova a mansidão, Deus prova a capacidade de liberar perdão, Deus prova o que você diz ser, Deus prova o que você aparenta ser para saber se realmente é verdade. Tudo é provado. Todas as áreas da nossa vida passam pelo período da provação e da tempestade. E quando não é uma coisa de cada vez, é tudo junto. Quando não é na saúde, é na família. Quando não é na família, é no ministério. Quando não é no ministério, é no trabalho. Se não é no trabalho, é na vizinhança. Se não é na vizinhança, é na vida financeira. Mas alguma coisa está sendo combatida. Alguma coisa está sofrendo a pressão da tempestade. Tempestades são reveladoras. Tempestades são reveladoras. Porque é muito bom se gabar do alicerce que tem, quando nada está provando a sua integridade. É muito bom falar que é fiel, é muito bom, tem vários louvores que dizem isso, né? É muito bom adorar quando está tudo bem. Só que a hora de provar fidelidade mesmo é quando ela está sob pressão. É quando ela está sob atrito, sob a pressão da tempestade. É a hora de provar se o alicerce realmente está firme. Se a casa realmente foi bem alicerçada, foi bem edificada. Combatida com força, com impetuosidade. Agora entenda comigo o seguinte. Homem prudente edifica a casa na rocha. Aí vem vento, vem rio, vem chuva. A casa não caiu porque está edificada na rocha. Vamos voltar para você entender. Casa na rocha, tempestade, casa na rocha. Casa firme, chuva, casa firme. Casa alicerçada, rio, casa alicerçada. Vou exemplificar para você entender melhor. Oração, pandemia, oração. Firmeza, pandemia, firmeza. Eu continuo firme antes, passo a tempestade, eu continuo firme depois. Eu sou inabalável antes, passo a luta, permaneço inabalável depois. Eu tenho fé antes, sou testado e tenho fé depois. A casa está edificada antes da tempestade. Passa a tempestade, ela não cai e continua edificada no mesmo lugar. Permanência, constância. Sacrifício hoje gera
estabilidade amanhã. Edifica hoje, alicerce hoje, porque sacrifício hoje gerará estabilidade e firmeza amanhã. É fácil cavar uma rocha? Não. É fácil alicerçar-se na rocha? Não. A rocha é dura, oferece resistência, mas sacrifício hoje gerará estabilidade amanhã. Agora vamos lá, entra na história comigo. A casa não caiu porque está na rocha, está edificada, está alicerçada. Agora, tenta imaginar comigo um dia de muita chuva, muita tempestade, um dia de granizo, um dia de ventos fortes. Pensa nesse dia em que, cheio de trovoadas, tem gente que tem medo, vai até por debaixo da cama. Mas pensa num dia de uma tempestade terrível, um furacão, uma coisa pavorosa. Pensa nesse dia. Casa bem edificada, bem solidificada, não vai cair. Vai permanecer de pé no final. Só que agora, responda. Responda. Seja bem sincero e responda. A casa não cai, mas a casa molha? Molha. Será que no meio da tempestade a casa não dá um trincado em uma parede? Será que pelo efeito da tempestade não tem uma parede que fica mofada? Será que não tem uma goteira na casa? Será que não ocorre nenhuma infiltração por debaixo da porta? Será que não tem uma vidraça que quebra? É chuva de cima, rio de baixo e vento do lado. Aí a casa fica com a pintura inteirinha depois? Será que a aparência da casa permanece? Não. A casa é abalada sim. A casa é molhada sim, a casa mofa sim, a casa trinca sim, a pintura vai desbotar sim. Tempestades vêm e arrebatam coisas. Tempestade vem e afastam grandes amigos. Tempestade vem e deixam marcas irreparáveis. Tempestade vem e levam coisas da nossa vida que nunca mais serão restituídas. Tempestade vem e trazem dores. Tempestade vem e deixa rastro de destruição por onde passa. A gente fica de pé, mas leva marca. A pandemia passa, mas fica marca, fica perda, seja financeira, seja de quantas vidas já se foram. A tempestade vem e ela não passa despercebida. Ficam marcas. Ficam feridas. Ficam as lágrimas. Ficam as decepções. Ficam as frustrações. A casa ainda está de pé, mas a casa sofre. A casa é combatida, a casa é balançada, a casa é encharcada, a casa fica trincada, a casa é infiltrada, o telhado voa, vidro quebra, porta bate, vidraça cai, a casa é prejudicada e danificada. Aí eu me lembro do que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, versículos 8 a 9. Em tudo somos afligidos, provados, atribulados. Em tudo somos provados. Vem chuva, vem rio, vem tempestade. Em tudo somos afligidos, mas não angustiados. Perplexos, assustados, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Deixa trincar,
Deixa molhar, deixa falar, deixa bater, deixa fechar, deixa demitir, deixa ferir, deixa perseguir, deixa caluniar, mas a casa não vai cair. Vai sofrer? Vai, porque Jesus não enganou ninguém quando disse: no mundo tereis aflições. Mas aí Paulo completa dizendo: tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória que será revelada. Paulo ainda diz que nada, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a fome, nem perigo, nem espada, nem chuva, nem rio, nem tempestade que combatem a casa, nada pode me separar do amor que está em Cristo. Nada pode me remover da rocha. E quem é a rocha? Quem é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, mas sobre qual nós estamos edificados e as portas do inferno não podem prevalecer? Edificados em Jesus. Não estamos isentos de sofrer, mas recebemos a garantia de que não vamos cair, porque edificados na rocha, abatidos, mas não destruídos. Versículo 26. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre. Tolice, insanidade, insensatez. Perdendo tempo ouvindo para não cumprir. Perdendo tempo na igreja para não viver uma vida santa, íntegra. Perdendo tempo na igreja se não tem comunhão com o dom da igreja. Perdendo tempo. Não é ignorância. Ouve, sabe, conhece a verdade, só não obedece. Ouve e não pratica. Eu comparo ao homem que edifica a casa na areia. O Evangelho de Lucas diz que o homem que edifica a casa na areia edificou sem alicerces. A areia fala de instabilidade. A areia fala de comodismo. É meio um paradoxo, porque instabilidade não deveria gerar comodismo. A areia não dá sustentabilidade. E, ao mesmo tempo, quem constrói casa na areia confia no que é inconfiável. A areia não dá sustentabilidade. A areia é instável. A areia se move. E, ao mesmo tempo, quem constrói a casa na areia não põe alicerce. No lugar onde mais se deveria pôr alicerce, não se põe. E olha que alicerçar-se na areia não é difícil. Cavar na areia não é difícil. Mas já viu que enquanto mais fácil fica as coisas, mais comodismo a gente tem? Enquanto mais tempo sobra, menos a gente faz. Enquanto mais fácil fica, menos a gente produz. Mais a gente se acomoda. Mais a gente relaxa. Constrói a casa na areia, instabilidade, risco e ainda não põe alicerces. Aí versículo 27. Desceram chuva, correram rios, sopraram ventos. A tempestade virá do mesmo jeito. Diz Eclesiastes que o sol nasce para todos. O que sucede ao justo, sucede ao ímpio. A tempestade vai vir do mesmo jeito. Você edificando a casa na rocha ou edificando a casa na areia. Vai vir do mesmo jeito. Não há diferença. Não há distinção. A distinção vem depois da tempestade. A distinção vem depois que ela chega. Ela vai chegar. Ela vai acontecer. Se Satanás não respeitou o jejum de Jesus, você acha que ele vai respeitar a sua preguiça e o seu comodismo espiritual?
Se a tempestade não se intimidou com a casa na rocha, quem dirá com a casa na areia? Virá do mesmo jeito, na mesma proporção, com a mesma intensidade. A casa caiu. A casa caiu. Todo mundo sabe por que a casa não caiu. Porque estava na areia e não tinha estrutura, não tinha alicerces. Só que o texto não termina assim. O versículo 27 não termina assim. Vamos fazer um paralelo com o versículo 25. Olha, homem prudente edifica a casa na rocha. Desce chuva, corre rio, combate contra a casa não cai, porque está edificada na rocha. Agora o versículo 26 e 27. O homem imprudente edifica a casa na areia. Desce chuva, corre rio, combate a casa cai. Porque está edificado na areia. Não é isso que está escrito. Quando fala da rocha, diz: a casa está na rocha. Veio a tempestade, não cai, porque está na rocha. Quando fala da casa na areia, diz: construída na areia. Vem a tempestade, a casa cai. Mas não diz, porque estava na areia. Por que na casa da rocha tem a repetição e quando fala da casa na areia não tem a repetição? Por que é outro termo? Por que a história termina diferente? Primeiro, porque não dá para fazer coisas diferentes e obter o mesmo resultado. Segundo, que casa na areia, depois da tempestade, não existe mais. Se tornou monturo, se tornou entulho, se tornou escombro. Não vale a pena falar do que não existe como se ainda existisse. Não dá para tratar escombro como mansão. Era, mas não é. Até foi um dia, mas não é. Casa na rocha não cai. A justificativa pelo qual não cai é porque está na rocha. Provou eficiência, provou eficácia, ainda está de pé. Está ferido, mas está de pé. Está chorando, mas está de pé. Perseguido, mas está de pé. Sofrendo, mas está de pé. Reformas podem acontecer, mas o principal ela tem. Está firme. Ainda está lá. Ainda está intacta. Só que casa na rocha caiu. Não vale a pena falar do que não existe como se ainda existisse. Como é que termina o texto? A casa edificada na areia. Veio a chuva, derrubou a casa, caiu. Não diz, porque estava na areia. Não, diz. E foi grande a sua queda. A última frase do sermão de Jesus é assustadora. E foi grande a sua queda. Olha aqui, capítulo 5 de Mateus, versículo 2. Começa dizendo: bem-aventurado. Assim começa o sermão de Jesus. E a frase que termina o sermão de Jesus: e foi grande a sua queda. Não está garantido, não. Não cante vitória antes do fim da tempestade, não. Não canta vantagem antes de ter a sua conduta provada e aprovada, não. Bem-aventurado no início, queda no final. É só olhar para Saul, é só olhar para Salomão, é só olhar para Sansão, é só olhar para Judas e conferir que a guerra ainda não está ganha, não. Existe um caminho, existe uma trajetória no capítulo 5, tem que passar pelo 6, tem que passar pelo 7, tem que ter a casa firme na rocha, para poder terminar bem no 25, porque senão chega no 27 e a casa cai. Por que termina assim? Por que não termina como no 25? Repetindo os termos. Eu disse, não dá para tratar o que não existe como se ainda existisse. A casa já caiu.
Eliseu, capítulo 4 de 2 Reis, foi convidado pela sunamita para comer pão na sua casa. Aí no versículos 8 e 9, depois de um tempo em que Eliseu passava por aquele lugar para ir ao Monte Carmelo para orar, parava na casa da sunamita, comia pão todo dia, ia embora. A sunamita chegou e disse ao marido: eis que vejo que esse que passa entre nós é um santo homem de Deus. Ela não viu ele passando do outro lado da rua e disse isso. Não, a gente acha que foi assim, mas não foi, o texto está claro. Ele entrava, comia pão. Depois de um tempo de convivência, ela constatou quem ele era. Ela não disse: esse que passa entre nós é um profeta. Este que passa entre nós é um pregador. Este que passa entre nós é um cantor. Não, não, não. Ela não estava lidando com o ofício, com o nome que ele levava. Ela estava constatando a conduta. Este que passa é um santo homem. Então, santidade vale mais que título. Santidade vale mais do que o que eu faço. Quem eu sou é mais do que o que eu faço. E onde isso se aplica nessa parábola? Casa edificada na rocha, reconhecida não pela beleza da pintura, mas pela fortaleza do alicerce. Casa na rocha não é reconhecida pela formosura, pela aparência que ela tem, porque depois da tempestade ela fica desfigurada. Mas casa edificada na rocha é reconhecida pelo que não se move, pelo que não é tocado, pelo que não se remove. Título eu tenho hoje, posso não ter amanhã. Cargo eu tenho hoje, posso perder amanhã. Mas a minha conduta, o meu caráter é permanente. Santo homem de Deus, alicerces. Alicerces. A casa na rocha é reconhecida pelo alicerce. A casa na areia caiu, não estava edificada. Mas não é assim que o texto termina. A última frase, quando Jesus fala da casa na rocha, estava edificada sobre a rocha, é na verdade um veredito, uma sentença de Jesus resumindo aquela história. Se fosse para colocar um título, uma manchete no jornal dizendo: houve uma grande tempestade, a casa não caiu, o título seria: a casa estava na rocha. A última frase de Jesus acerca da casa na rocha é o que Jesus tem de principal a dizer sobre aquela casa. É a frase principal daquela história. Agora, a última frase, quando fala da casa na areia, é o principal daquela casa. É a forma como aquela casa será conhecida. E qual é o termo, qual é a expressão que Jesus fala? Foi grande a sua queda. Aí eu termino a reflexão de hoje com uma pergunta que eu espero que fique diante de você, pelo menos até o fim do ano. Fique matutando ela aí. Você quer ser conhecido? Você quer ser lembrado? Você quer ser reconhecido pelo tamanho do seu alicerce ou pelo tamanho da sua queda? Que impressão você quer passar depois da tempestade? De que foi forte ou de que foi frouxo? De que o alicerce estava firme ou de que a queda foi grande? Porque depois da queda, não dá para lembrar o que era antes. A gente só olha para o escombro e fala: já era. O que era antes não vale nada perto do que é hoje. Por isso que eu tenho que me preocupar sim com o meu amanhã. Porque o que eu vou viver amanhã, é a consequência do que eu vivo hoje. Mas quando eu me apresentar amanhã, as pessoas vão querer ver algo novo em mim. Não adianta eu dar fruto hoje e não dar amanhã. Porque se eu não der fruto amanhã, eu vou ser cortado e lançado no fogo, independente se eu dei fruto hoje. Se eu dei fruto esse ano e não der fruto ano que vem, eu vou ser reprovado, independente se eu der fruto hoje. Então, pensar no hoje, pensar no amanhã e saber que eu vou ser reconhecido ou pela força do alicerce ou pelo tamanho da queda. Você quer ser conhecido aquele crente que quando está edificando a casa é chamado de fanático. Esse negócio de ir no ciclo de oração, esse jeito que você anda, esse jeito que você fala, não precisa disso tudo não.
Mas o que hoje é motivo de fanatismo e zombaria para quem olha, depois da tempestade as pessoas vão olhar e vão falar: ainda bem que tu era fanático. Ainda bem que tu era crente, viu? Porque suportar o que tu suportou não é para qualquer um, não. Agora, se tu quer ser conhecido pelo tipo de pecado que tu caiu, aí tu escolhe. Se tu quer ser conhecido pela fraqueza que tu tinha, pela brecha que tu tinha e não consertou, aí tu escolhe. Sansão era forte, conhecido pela força, mas caiu. Por quê? Qual foi a principal marca de Sansão? Não foi a força, foi a queda dele com Dalila. Então você escolhe, quer ser conhecido pela força do alicerce ou pelo barulho do estrondo da queda? Fique com essa palavra, com essa pergunta no seu coração. Vou terminar com uma oração. E tenho certeza que o Espírito Santo falou e palestrou no seu coração nessa manhã. Oramos. Senhor Deus, te agradeço por essa palavra de reflexão, de certa forma de exortação para a nossa vida, para essa semana, para esse tempo. Quero pedir a Ti, continue falando aos nossos corações, nos edificando, nos fortalecendo, que a cada dia nós podemos nos dispor a nos sacrificar pelo hoje para gerar estabilidade amanhã. É preferível sofrer contigo do que errar. E que o Senhor nos dê graça, nos dê força para cavar, para buscar, para não desanimar no meio da jornada, porque vai valer a pena. Seremos recompensados pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. Seja conosco, nos dê a Tua graça e a Tua bênção, em o nome de Jesus. Essa foi a mensagem de hoje. Nós ainda teremos muita coisa pela frente para que nós possamos compartilhar com vocês, quadros novos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu volto a dizer, se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, porque o YouTube vai entender que é um conteúdo bom e vai indicar para outras pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.